Oi, gente! A natureza neste planeta tem uma maneira única de mostrar seu poder. Fenômenos aparentemente impossíveis ocorrem em várias partes do mundo e já foram todos registrados cientificamente. Alguns deles só conseguiram ser explicados pelos cientistas nas últimas décadas. De relâmpagos em erupções vulcânicas a nuvens que se estendem por 1000 quilômetros. Confira 7 fenômenos naturais incríveis pouco conhecidos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre um fenômeno chamado Dirty Thunderstorm, ou relâmpago vulcânico, pessoal. Esse fenômeno acontece quando raios surgem dentro da fumaça e das cinzas de uma erupção vulcânica. Não é brincadeira. A temperatura desse raio pode chegar a 30.000 graus Celsius, que é muito mais quente do que a superfície do Sol. Esse fenômeno já foi registrado há milhares de anos por Plínio, o Jovem, durante a erupção do Monte Vesúvio no ano 79 depois de Cristo. Depois, cientistas modernos começaram a estudá-lo seriamente em 1858, quando Luigi Palmieri observou o Monte Vesúvio de forma contínua. Esse raio se forma devido a vários fatores, como colisão de partículas de gelo, atrito das cinzas vulcânicas, fragmentação de rochas e até mesmo radioatividade natural. Ou seja, quanto mais alta a coluna de cinzas que ultrapassa 7 km, maior a probabilidade de ocorrer relâmpago vulcânico. Um exemplo de erupção que produziu raios espetaculares aconteceu no Monte Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010, e no Monte Taal, nas Filipinas, em 2020. Recentemente, em 2024, o Monte Ruang, na Indonésia, e o Vulcão de Fuego, na Guatemala, também apresentaram o mesmo fenômeno. Quando o raio atinge cinzas quentes, a alta temperatura gera pequenas esferas microscópicas de vidro chamadas esférulas vulcânicas induzidas por relâmpagos. O curioso, gente, é que estima-se que existam cerca de 1.500 vulcões ativos em todo o mundo que têm potencial para apresentar esse espetáculo elétrico natural. Há um fenômeno de nuvem que só ocorre regularmente em um lugar do mundo. A nuvem Morning Glory, uma nuvem tubular gigante, surge no Golfo de Carpentaria, norte da Austrália. O curioso é que só um desses tubos de nuvem pode chegar a 1000 quilômetros de comprimento. Esse alcance é equivalente à rota de viagem de Londres até o extremo norte da Escócia. Apesar do seu tamanho gigantesco, essa nuvem voa muito baixo, ou seja, a apenas 100 a 200 metros acima do solo. A sua espessura vertical chega a 1 a 2 quilômetros, formando assim uma parede cilíndrica enorme. Além disso, essa nuvem se move a uma velocidade estável entre 40 e 70 km por hora e frequentemente aparece em grupos de 1 a 10 tubos paralelos. Curiosamente, esse fenômeno costuma ocorrer apenas na primavera, entre fim de setembro e início de novembro. Resumindo, esse período faz com que pilotos de planador do mundo todo venham de longe só para experimentar a sensação extrema conhecida como Surfing the Glory, ou seja, pilotar uma aeronave sem motor bem na frente do rolo de nuvens para aproveitar a forte sustentação do ar. O mais interessante, galera, é que as nuvens Morning Glory são as únicas do mundo que surgem rotineiramente e podem ser previstas. Depois, há os sprites vermelhos, que são flashes vermelhos acima das tempestades, na mesosfera, entre 50 e 90 quilômetros de altitude, quase no limite do espaço.
Embora ambos sejam desencadeados por atividade elétrica, os Red Sprites são diferentes dos raios comuns. Enquanto o raio é um plasma quente, os Red Sprites são considerados plasma frio. A cor vermelha vem das moléculas de nitrogênio na atmosfera que são excitadas pela corrente elétrica. O tamanho deles também é impressionante. Um Sprite vermelho pode atingir largura e altura de até 50 km, mas esse fenômeno só dura cerca de 3 a 10 milissegundos. Para comparação, um piscar de olhos humano dura cerca de 100 a 400 milissegundos. É por isso que os Red Sprites são tão difíceis de serem vistos a olho nu. Embora já tenham sido relatados desde o ano de 1886, esse fenômeno só foi fotografado com sucesso em 6 de julho de 1989 por uma equipe da Universidade de Minnesota. A forma mais famosa é o Jellyfish Sprite, porque se assemelha a uma água-viva com tentáculos de luz pendendo para baixo. O curioso, pessoal, é que os Red Sprites também têm parentes, que são os Blue Jets, que emitem uma luz azul brilhante para cima a partir do topo das nuvens de tempestade, além dos Elvis, que têm a forma de um anel gigante de luz vermelha com diâmetro de até 300 quilômetros. Em quarto lugar está o Fall Streak Hole, fenômeno muitas vezes confundido com rastros de naves alienígenas. No mundo científico, esse fenômeno é conhecido como CAFUM, o nome oficial dado pela Organização Meteorológica Mundial em 2017. O Fall Streak Hole se forma em nuvens altocúmulos, ou cirrocúmulos, com gotículas de água super resfriadas. Mesmo que a temperatura possa chegar a menos 40 graus Celsius, essas gotículas de água ainda não congelaram porque ainda estão em estado líquido. Esse fenômeno costuma ser causado por aviões passando. Quando o ar ao redor da ponta da asa ou da hélice sofre uma queda de pressão, sua temperatura cai imediatamente cerca de 20 a 30 graus Celsius. Essa condição faz cristais de gelo se formarem rapidamente e inicia o processo de Bergeron, no qual eles absorvem vapor d'água das gotas próximas até surgir um grande buraco na nuvem. Esse buraco vai continuar se expandindo por cerca de 1 a 4 horas antes de desaparecer. Então, isso não é um rastro de alienígenas ou um fenômeno sobrenatural, mas sim um processo físico na atmosfera. No centro do buraco, costuma-se ver nuvens como fios pendurados, chamadas Fall Streak, formadas por cristais de gelo que evaporam antes de atingir o solo. Curiosamente, o Fall Streak Hole surge mais em camadas da atmosfera entre 2.000 e 7.000 metros de altitude. Em quinto lugar, temos o espectro de Brocken, que é um fenômeno óptico que faz a sombra de uma pessoa parecer um fantasma gigante nas montanhas. Essa sombra surge quando nosso corpo é projetado na névoa ou nuvens à frente. Apesar de parecer enorme, seu tamanho real não muda. A sombra só parece tão grande porque é projetada na névoa que está bem à frente. O nome espectro de Brocken vem do Monte Brocken, nas montanhas Harz, Alemanha, com altitude de 1.141 metros. Johann Silber. Silberschlag documentou cientificamente esse fenômeno pela primeira vez em 1780. Curiosamente, ao redor da cabeça da sombra, surge um círculo de luz colorido, chamado Glória. O diâmetro é de apenas cerca de 5 a 20 graus, menor do que o arco-íris comum, que chega a cerca de 42 graus. Além disso, as cores da Glória são únicas, pois o vermelho está fora e o azul ou roxo dentro, ao contrário do arco-íris comum.
Ao redor da cabeça da sombra, geralmente vê-se uma área clara chamada brilho halógeno. Esse fenômeno ocorre quando gotículas de água com cerca de 10 micrômetros refletem a luz do Sol de volta para o observador. O espectro de Brocken só pode aparecer quando o Sol está baixo no céu, como de manhã ou no final da tarde. Por isso, a oportunidade de vê-lo é muito rara. O curioso é que se duas pessoas estiverem lado a lado, cada uma só verá sua própria sombra, completa com a glória acima da cabeça. Em sexto lugar, temos as nuvens de pérola, que são nuvens coloridas que parecem aglomerados de pérolas no céu. Olha só, gente! Essas nuvens também são conhecidas como nuvens iridescentes ou nuvens nacaradas e se formam na camada da estratosfera, a uma altitude de cerca de 15 a 25 quilômetros, aproximadamente 2 a 3 vezes mais altas do que as nuvens de tempestade comuns. Essas nuvens só podem se formar em temperaturas extremamente baixas, abaixo de menos 78 graus Celsius. Nessas condições, as nuvens contêm uma mistura de cristais de gelo, ácido nítrico e ácido sulfúrico. As cores do arco-íris aparecem porque a luz do Sol sofre difração e interferência ao passar por cristais de gelo com cerca de 10 micrômetros de tamanho. Embora belas, as nuvens nacaradas contribuem para enfraquecer a camada de ozônio. A superfície dos cristais de gelo transforma o gás cloro, que antes era inativo, em cloro ativo, e um único átomo de cloro ativo pode destruir milhares de moléculas de ozônio. O interessante é que, por estarem muito altas na atmosfera, as nuvens peroladas ainda conseguem refletir a luz do Sol e parecem brilhar por até cerca de 2 horas após o pôr do Sol. Por último, temos o fenômeno do mar se abrindo, pessoal. Uma cena parecida com a história do profeta Moisés, mas que realmente acontece de forma natural na Coreia do Sul. Esse fenômeno é conhecido como a separação milagrosa do Mar de Jindo, onde, quando a maré baixa, surge um caminho de terra com cerca de 2,8 quilômetros de comprimento e entre 40 a 60 metros de largura, conectando a ilha de Jindo à ilha de Modo. Esse fenômeno ocorre pela força gravitacional da Lua e do Sol, provocando marés extremas. A maré baixa até o fundo do mar ficar visível, mas isso dura só cerca de 1 hora antes da água cobrir novamente. Por isso, os visitantes precisam atravessar e voltar antes da maré subir. Devido a essa peculiaridade, acontece todo ano o Festival da Separação do Mar de Jindo, atraindo centenas de milhares de turistas. O interessante é que antes que a maré volte a subir, os funcionários soam um alarme e soltam fogos de artifício como sinal para que todos os visitantes retornem imediatamente à terra firme. Esses foram os 7 fenômenos naturais mais incríveis que poucos conhecem. Espero que as informações tenham sido úteis e até o próximo vídeo interessante.